E aí, galerinha do canal, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo irado, só no canal dos manhas mais tops. Já sabem, né? Bora dar aquele like monstrão, se inscrever porque aqui a diversão é garantida. E agora, suas delícias e delícios, preparem-se porque a vibe tá prestes a explodir. A criatura colossal, um pesadelo em forma de inseto, desloca-se rapidamente na direção do som produzido pelos irmãos. Sua boca, imensa e ameaçadora, avança perigosamente em direção à cabeça do nosso protagonista, que permanece imóvel, suas feições tensas sob a iminente ameaça. Gotas de suor escorrem por seu rosto, revelando uma expressão clara de apreensão diante da criatura monstruosa. O grande inseto realiza um movimento intrigante, virando sua cabeça como se estivesse determinado a localizar os intrusos. Ele é cego, está tentando nos encontrar pelo som ou pelo cheiro, revela nosso protagonista, desvendando alguns dos mistérios por trás da criatura colossal. A besta se afasta, movendo-se em direção ao restante do cadáver cinzento preso em sua voraz boca. Ger, demonstrando destreza e determinação, faz um sinal para sua irmã, indicando a necessidade de absoluto silêncio. Ele inicia um afastamento estratégico da criatura, enquanto o protagonista, lançando olhares cautelosos para trás, pondera: isso deve ser longe o suficiente. O suspiro de alívio da irmã, no entanto, é audível. Pensei que estávamos mortos. A sobrevivência ainda pende na balança, mas a esperança se reacende. Sorte que ainda não estamos mortos. Existe uma maneira de contornar isso? Sua irmã incerto. Não sei. Eu acho que não. Com uma expressão séria, ele começa a ponderar, mas talvez exista um túnel pelos flancos. Vamos refazer nossos passos. Com sua audição aguçada, o protagonista percebe algo se aproximando. Sua irmã, agindo por instinto, corre em direção ao som. Precisamos avisá-los sobre o monstro antes que sejam atraídos. O irmão hesitante: espere, pode ser perigoso. Enquanto isso, ela se depara com um grupo de criaturas cinzentas, e entre elas está Gerg, que encara com desdém, provocando: Gorza, onde está aquele seu irmão inútil? Nosso protagonista emerge de trás de um túnel, revelando sua presença. Estou aqui, Gerg. O líder ordena que seus capangas capturem o protagonista, e eles se aproximam, segurando um em cada braço dele. O confronto se desenha. Ger lançou um aviso sombrio: se vocês me matarem, vão se arrepender. Gerg, o líder cruel e sádico, ri com escárnio, provocando nosso protagonista. Do que está falando, seu inútil? Diante da tensão, o protagonista sugere que enviem homens para verificar ao redor. Assim o líder mandou verificar o que tem adiante do túnel. Ger tenta explicar o que aconteceu, mas seu silêncio é interrompido por um soco preciso de Gerg, que não permite explicações sobre o desabamento do túnel. Nos pensamentos do protagonista, ele percebe a diferença física entre seu atual corpo e seu antigo. Você só está vivo até meu homem, o esterco de minhoca, voltar, zomba Gerg, antes de ser interrompido por uma revelação chocante. Temos que sair daqui. Tem uma centopeia gigante. Os capangas, que mantinham o protagonista sob controle, o soltam, um deles suplicando por ajuda e questionando a presença da criatura. O outro olha para Gerg, buscando orientação, e o esterco de minhoca, apavorado, insiste em relatar o incidente aos supervisores. O protagonista, astuto, rebate: essa ideia é uma ótima maneira de perder méritos. Gerg, intrigado, pergunta o que ele quer dizer com isso. O protagonista, com seu olhar perspicaz, desvendou a estratégia que renderia méritos consideráveis ao eliminar a criatura. Krupp, um dos capangas, começou a ponderar, mencionando a generosa recompensa que a última equipe recebeu. Esta coisa é uma pilha ambulante de méritos. Você quer desistir disso? Provocou o protagonista. O esterco de minhoca gritou: não há méritos se estivermos mortos. Gerg mandou calar a boca, disposto a ouvir o que o protagonista tinha a propor. Nosso protagonista iniciou a exposição de seus dados e planos. Dê uma olhada de perto e verá que a centopeia gigante é cega. Ela rastreia seus alvos pelo som, não pela visão. Não há como machucá-la diretamente com o que temos, pois ela tem uma casca grossa, parecendo uma armadura, pensou o protagonista, observando a resistente carapaça da centopeia gigante. A melhor maneira é atraí-la para o poço de ácido e derrubá-la lá. Sua irmã, com um olhar de deboche, expressa sua dúvida: tem uma coisa que não pensou. Ela é mais rápida que nós. Se corremos, ela nos pegará. O protagonista enfrenta o desafio, ciente da velocidade da criatura que ameaça ultrapassá-los. Simples, maninha, eu já pensei nisso. Vamos nos espaçar ao longo da passagem e nos revezar jogando ossos para chamar a atenção.
Contanto que os ossos sejam a coisa mais barulhenta que ela ouvir, nos seguirá até chegar ao poço de ácido, responde o protagonista, antecipando as preocupações de sua irmã. Kruk, o capanga analisando o plano, levantando uma questão crucial. Alguém terá que atraí-la para os poços de ácido. Ela não irá sozinha. Gerg, o líder sádico, sorri com satisfação. Esse será o trabalho de Ger. É o plano dele. Então ele será o último. Não é mesmo seu saco de estrume? A irmã de Ger tenta defendê-lo, argumentando que ele está machucado, mas Gerg, cínico, sugere que Ger será o último a atrair a criatura para os poços de ácido. Ger, colocando a mão na cintura, concorda, olhando para Gerg e pedindo sua colaboração. Você vai me ajudar a trancar a porta quando eu sair, certo? Gerg, com um sorriso sádico: sim, mas claro que vou te ajudar, pode confiar em mim. O protagonista, caminhando em direção à execução do plano, assegura a sua irmã. Então vamos fazer. Ela, segurando o braço do protagonista, sussurra preocupada. O que você está fazendo? Ele vai te matar. O protagonista, confiante, ele vai tentar, mas tem uma ideia. Apenas esteja pronta para fugir se as coisas começarem a ficar ruins. Sua irmã pergunta ansiosa. Como vou saber que as coisas estão ficando ruins? Com seriedade, conclui, eu serei o único que irá gritar. Diante de nós, a centopeia gigante devorava vorazmente cada pedaço de carne nos ossos do cinzento. Nosso destemido protagonista, alguns metros à frente, desdobrava o plano meticuloso para lidar com a monstruosidade que se aproximava. Enquanto o monstro se aproximava, ele instruiu Sanf, um dos membros do grupo, a arremessar os ossos à frente, provocando a fera para segui-los através dos sons. Olhando diretamente para Sanf, nosso protagonista enfatizou a importância do papel dele nesta tarefa. Confuso, Sanf questionou em voz alta. Por que eu? No entanto, antes que pudesse obter uma resposta, um tapa ressoou em sua cabeça. Gerg, um companheiro com uma expressão furiosa. Cale-se, você sempre se gabando de quão rápido é, prove isso agora. E o protagonista continuava a dar as instruções. Após lançar os ossos, a ordem era clara. Corra para um canteiro de musgo brilhante. Mesmo que a monstruosidade percebesse sua presença, não havia razão para preocupação, pois o monstro era cego. Depois de passar Sanf, a instrução era clara. Fique imóvel até ouvir a confirmação de que tudo estava bem. O rosto Sanf, inicialmente confuso, transformou-se em uma expressão de felicidade. Não se preocupe, disse ao protagonista, uma vez lá, não vou me mover por nada. E assim, o plano se desdobrava, misturando a tensão do perigo iminente com a promessa de sucesso, enquanto nossos heróis se preparavam para enfrentar mais uma etapa dessa perigosa jornada. O ambiente se encheu de uma aura tensa enquanto nosso destemido protagonista explicava o próximo passo do intricado plano. Fiquem abaixo ou próximos das manchas de musgo brilhante para enxergarem, mas mantenham-se em silêncio e imóveis, instruiu ele, delineando as posições estratégicas. Gerg recebeu uma tarefa específica: ficar próximo ao cristal de luz perto da curva, preparando-se para guiar a criatura em direção aos poços de ácido, onde nosso protagonista planejava trancá-la. Após esclarecer as funções, nosso protagonista questionou se todos estavam prontos. Gerg, com sua habitual expressão de superioridade, não é um plano ruim. O protagonista enfatizou a Gerg a importância de apoiá-lo quando necessário, e, com as estratégias delineadas, o plano começou a ser colocado em prática. Sanf, ao avistar a criatura, iniciou sua parte no plano, correndo e atraindo a atenção da besta. Enquanto corria, ele murmurava uma súplica por força, invocando a Ishard para ajudá-lo a correr mais rápido. À medida que a criatura se aproximava de uma pilha de ossos, Sanf lançou um crânio à frente, desafiando a visão da monstruosidade. Espero que você seja tão cego quanto dizem, sussurrou ele. A criatura, com suas pernas movendo-se em perfeita sincronia, avançou na direção do som. Sanf, ajoelhado no chão, chorou um agradecimento a Ishard. Enquanto isso, os pensamentos de Gerg vagavam, concentrando-se em sua própria jornada. Está quase chegando. Parece que já passou por Gorz e está prestes a passar por Or, pensou ele. Sentindo a necessidade de alertar Ger, ele fez um sinal com o braço, brincando sobre as desventuras de seu irmão. Adeus, meu irmão, está sendo chicoteado por sua causa. Bafo de esterco. Eu tenho pena da sua irmã, acrescentou com um riso malicioso. Em meio a seus devaneios, Gerg derrubou inadvertidamente alguns ossos debaixo de si, e ficou atônito quando a criatura, batendo nas paredes da caverna, lançou um pedaço de osso aos pés do nosso protagonista. O plano estava em movimento, com cada peça se encaixando, enquanto o perigo se desdobrava nas entranhas da caverna. A centopeia monstruosa, sedenta por sangue,
rastejava rapidamente em direção a Ger, que se encontrava diretamente em seu caminho. Enquanto isso, Gerg, entre seus pensamentos maquiavélicos, planejava aprisionar ambos nos poços de ácido. Um sorriso malicioso se desenhava em seu rosto ao imaginar a morte iminente da centopeia e os vapores letais consumindo Ger. No entanto, a criatura, de repente, interrompeu seu avanço e fixou seus olhos em Gerg. Uma interrogação pairava no ar. Por que ela não estava mais seguindo os sons? Nesse momento crítico, nosso protagonista agiu rapidamente, lançando um crânio na direção da gigantesca figura. Gritando freneticamente, ele convocou a atenção da criatura. Vamos atraí-lo para o poço. Rápido! Apontando para uma imponente porta de madeira, ele ordenou a Gerg e a centopeia que entrassem nos poços de ácido. Em um átimo, ele fechou a porta, trancando ambos lá dentro. Um sorriso vitorioso iluminou seu rosto enquanto ele murmurava: idiota, torne seus planos menos óbvios em sua próxima vida. Logo após, chegaram as pessoas que auxiliaram na execução do plano, incluindo a irmã de Ger. A ansiedade se desfez quando viram nosso protagonista ileso. Você está bem, graças a Deus, exclamou a irmã de Ger aliviada. Sam, curioso, perguntou sobre Gerg, indagando o que aconteceu. Com um semblante pesaroso, o protagonista respondeu: eu sinto muito, mas ele fez um pouco de barulho. E a centopeia foi atrás dele quando tentávamos atraí-los juntos para os poços. Ela o pegou, então tive que trancá-los lá dentro. Os capangas presentes começaram a lamentar a morte de Gerg, oferecendo homenagens à sua bravura. Os deuses honrarão sua coragem, chefe. Descanse em paz, amigo, murmurou um deles, expressando tristeza pela perda. A atmosfera pesada ainda pairava no ar enquanto o protagonista se dirigia aos presentes. Olha, eu nem quero a recompensa. Diga aos superintendentes que ele a matou. Isso é o melhor que posso fazer para homenageá-lo. Sua atitude generosa surpreendeu até mesmo um dos capangas, que, emocionado, tocou no ombro do protagonista. Você é uma boa pessoa, Ger. Não vamos esquecer disso. Que as bênçãos do grande Senhor estejam com vocês. Os olhares dos capangas transmitiam uma mistura de respeito e gratidão, reconhecendo o sacrifício de Gerg. Em meio ao silêncio, nosso protagonista pegou sua irmã, pronto para deixar para trás o cenário de perigo e tristeza. Enquanto se afastavam dos capangas, a irmã de Ger quebrou o silêncio. Ger, o que realmente aconteceu com ele? Ele se sacrificou mesmo? O protagonista, com uma expressão séria: bem, ele teve uma ajudinha. Acho que a centopeia rastreia tanto pelo cheiro quanto pelo som. Quem sabe? A irmã, concordando com uma expressão fria: sim, eu acho que ele teve o que merecia. Seu olhar sério se voltou para o protagonista, e ela pronunciou o nome com seriedade. Ger. A irmã do nosso protagonista diante dele, um sorriso suspeito pintado em seu rosto. Vamos lá, maninho. Coma, ela exclama, empurrando um prato na direção dele. Ao observar o conteúdo do prato, uma mistura desconhecida que desafia a identificação, nosso protagonista franze o senho com expressão de nojo. Com firmeza, ele responde: sério, Gorza, eu não. Antes mesmo de concluir a frase, ela o interrompe com um sorriso cínico. Vamos lá, Ger, é o seu favorito, certo? Até guardei a cabeça para você. Ele, olhando para aquela cabeça, tenta desconversar. A irmã, agora com raiva evidente, coloca a faca na mesa, lançando um olhar sério. Aproximando-se do irmão, ela segura a cabeça, confrontando: você vai comer? Ou eu vou ter que usar métodos mais persuasivos? Nosso protagonista, sentindo-se compelido, coloca rapidamente a comida na boca, apenas para correr desesperadamente em direção a uma lata de lixo, vomitando até as entranhas. Ele vira-se para encarar sua irmã, que aponta a faca para ele com uma expressão decidida. Gorza, com olhos penetrantes, acusa nosso protagonista. Eu sabia. Depois do que aconteceu nos poços de ácido, eu sabia. Você não é o Ger, não é? Você é um demônio. O protagonista, percebendo a gravidade da acusação, ergue as mãos em rendição, suplicando: Gorza, abaixa essa faca. Eu não sou um demônio. Eu posso provar isso. A tensão no ar é palpável enquanto ele busca uma oportunidade para esclarecer a verdade. Desconfiada, Gorza desafia nosso protagonista, a faca ainda erguida. Me fala como você pode provar. Tente fazer alguma gracinha, e eu acabo com você. Há um breve alívio no rosto do protagonista ao perceber que ela está disposta a ouvir. Ele, com cautela: que tal usarmos o pó de Meron? A explicação se desdobra, criando um suspense envolvente. Vou misturar aquele pó de Meron que recebemos na cerimônia sagrada do ano passado com água e beber isso. Isso expulsa os demônios, não é? O protagonista mantém o olhar firme, pronto para provar sua inocência. Se eu começar a queimar, você terá seu irmão ligeiramente chamuscado de volta. Se nada acontecer,
você terá que acreditar que sou seu irmão. Estamos combinados? As palavras ressoam no ambiente, enquanto a decisão de Gorza pode alterar o destino do protagonista. Ao abrir o armário, a atmosfera ganha uma tensão palpável, e o protagonista comenta: que bom que temos um acordo. Deixe-me encontrar. Sua voz ecoa com uma mistura de determinação e ansiedade. Ele retira um pó marrom, olhando-o com incerteza antes de começar a misturá-lo com água. A irmã, já impaciente, o ameaça com a faca: fale menos e beba mais. À medida que ele bebe, surge uma inquietante reflexão em sua mente. Espero que essa coisa sobre o pó que expulsa demônios e espíritos seja apenas uma superstição. Se não, talvez eu acabe voltando para o lugar de onde eu pertenço. Uma careta involuntária se forma em seu rosto, revelando a amargura do líquido. Sua irmã, observando com um olhar de espanto, pergunta preocupada: Ger, o que foi? O protagonista, com expressão de nojo, responde: isso tem um gosto horrível. Sua irmã, misturando preocupação com irritação, lhe dá um tapa na cabeça: Ger, seu idiota. Ele solta uma risada, interrompendo a tensão no ar. Você me chamou de Ger. Então você acredita em mim? Há um alívio evidente em sua expressão. Ela confirma: sim, acredito em você. Em seguida, ele assume uma pose engraçada e declara: não, eu sou Tanak, o sonhador de mundos. Uma risada irônica escapa dos lábios dela, que guarda uma faca enquanto comenta: Tanak, dentre todos os deuses, você escolheu o mais preguiçoso. Ele responde descontraído: o que posso dizer, maninha? Eu gosto de ser preguiçoso. A irmã cruza os braços. Sua expressão séria quebra momentaneamente a atmosfera descontraída. Certo, você é meu irmão, mas Ger, por que você está agindo tão estranho desde que você se recuperou? É como se você fosse outra pessoa. Sua irmã, implorando por sinceridade, fixa o olhar no protagonista. Ele pondera, pensando que talvez seja a melhor oportunidade de revelar a verdade a Gorza para desvendar mais sobre o que aconteceu. Com seriedade nos olhos, ele começa a falar: eu tenho lembranças de outra vida. Sinceramente, não sei como tudo aconteceu. Senti que estava no vazio, e então meu corpo foi arrastado, como se estivesse em um rio. Vi-me indo em direção a uma bola de luz, e depois de colidir com ela, acordei com dor de cabeça e um conjunto adicional de lembranças. Ele olha diretamente para Gorza. Isso é tudo que eu sei, Gorza, eu juro. A expressão dela se transforma em espanto, e, olhando para o protagonista, ela solta um grito: pelos deuses, Ger, você sabe o que isso significa? É isso, galera animada do canal. Chegamos ao final desse vídeo explosivo de manhas. Se você curtiu essa jornada, não esquece de deixar o like, se inscrever para mais conteúdos e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Foi demais ter vocês por aqui. Agora, suas delícias e delícios. Nos vemos no próximo capítulo dessa saga insana. Até a próxima!